Glória a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor, recebam a graça e a paz do Senhor nesse momento. E eu gostaria de deixar aqui uma reflexão. Hoje nós vamos falar sobre filhos. Eu já disse para vocês que, embora eu não tenha filhos ainda, eu sou filha, né? Sou filha, sou neta, sou sobrinha, e eu já presenciei educação, fui educada também pelos meus pais, e nós vamos ler aqui a palavra do Senhor que está no livro de Salmos, Salmos de número 127. Eu quero ler Salmo 127, que é um versículo muito interessante, fala sobre os filhos, e eu acho que vai ser de muita valia para todos vocês que gostariam de meditar na palavra de Deus. Salmo 127 fala aqui sobre os filhos. Então você que tem a Bíblia já vai começando a anotar. Salmo 127, deixa eu procurar aqui só um minutinho. Salmo 127 vai dizer assim, verso de número 3: Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do útero a sua recompensa. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que tem sua aljava cheia deles, não será envergonhado, mas falarão quando falarem com os inimigos à porta. Ou seja, os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do seu ventre é a sua recompensa. Irmãos, coisa mais linda são pessoas que Deus deu o dom de serem pais, de serem mães. Isso é uma dádiva muito grande. Eu já estive em alguns países, principalmente no continente africano, que uma mulher pode ser devolvida à família se essa mulher não tiver filhos. Essa mulher pode ser devolvida aos seus familiares por se tornar alguém frutífero. Claro que nós sabemos que o valor da mulher e do homem não está condicionado a ele gerar filhos, mas eu estive em países da África que, entre eles aceitam até as relações sexuais antes do casamento para verificar se a mulher tem direito a filhos. Ou seja, eles casam já com filhos porque acredita que eles não podem aguardar de pagar o dote, pagar o preço, né? Porque nos países africanos tem o dote. Em alguns lugares chama lobolo, em Moçambique chama lobolo, que é um valor que os familiares da esposa pedem ao noivo por ela, né? Eu estive em Botsuana. Em Botsuana, o rapaz que vai casar com a mulher, ele tem que fazer uma casa no terreno do pai da mulher, não para ele e a esposa morar, mas para deixar ali uma construção, tipo, eu levo a sua filha, mas eu construo um quartinho aqui de pelo menos uns 2 quartos. Então, cada país tem a sua liturgia, tem a sua forma de ser. Mas a questão dos filhos são a dádivas de Deus. Nós acabamos de ler aqui, Salmo 127, no verso 3, que os filhos são heranças do Senhor. E a criação desses filhos, ou seja, a produção deles, é a recompensa do Senhor para o ser humano. E bem-aventurado o homem que enche o seu aljava, ou seja, bem-aventurado o homem que tem muitos filhos. Ele não será envergonhado quando falar com os inimigos à porta. Irmãos, porém, criar filhos é um desafio muito grande, porque todos os pais desejam que seus filhos sejam saudáveis, bem-sucedidos. Mas como conseguir isso? Que os filhos produzam conforme os pais. Nós sabemos muito bem que por mais que nós damos todo o carinho, todo o amor, por mais que o seu filho pode parecer com você, o olho puxadinho, ou o cabelo, ou os dedos dos pés, ou o narizinho, a boca, tudo pode parecer com você, mas personalidades são coisas diferentes. Personalidades são coisas que realmente nós não transferimos de pais para filhos. E é por isso que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que nós temos que instruir os nossos filhos na presença do Senhor. Está lá em Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar.
até quando se envelhecer, não se desviará dele. Este versículo, meus irmãos, mostra a responsabilidade daqueles que são pais. É uma responsabilidade muito grande de ensinar os filhos a palavra de Deus, ensinar os filhos a mensagem. Talvez você pode dizer, irmã, qual que é a idade ideal para ensinar os filhos? É na adolescência? É quando tiverem mais velhos? Qual que é a idade melhor? Segundo psicólogos, dizem que a idade certa de ensinar os filhos são dos 0 anos, 0 anos de idade, até os seus 7 anos. Ou seja, muitos psicólogos dizem que os filhos, a partir de quando ele nasce até os 7 anos de idade, ele capta tudo aquilo que vai ser de suma importância para a vida deles. É por isso que é muito importante as irmãs cuidarem dos seus filhos, saberem quais são as influências, quais são as palavras que a sua criança está ouvindo, quais são as músicas que a sua criança está ouvindo, o que ela está vendo na internet, porque até os 7 anos de idade é fundamental tudo que a criança fazer, os pais observarem, porque isso vai trazer para a criança o quê? Todo o seu caráter. Talvez você diz, irmã Isabel, mas os meus filhos não têm essa idade, já estão tudo crescido. Nós vamos falar de filhos crescidos daqui a pouco. Mas, irmãos, não existe idade para ensinar aos nossos filhos os caminhos do Senhor. Ou seja, nós temos que, desde novinho, ensinar nossos filhos a guardar a palavra de Deus, andar nos caminhos do Senhor, a obedecer, a ensinar para eles quem é Deus. Porque Deus, Ele quer que os pais ensinem as crianças. O coração da criança é uma terra fértil. E quando lançamos a semente da palavra de Deus, logo ela brota e começa a dar seus frutos. Algumas pessoas menosprezam e dizem, eu não acredito numa criança que prega. Eu não acredito numa criança que louva. Eu não acredito que uma criança tão novinha tem revelações do Espírito Santo. Mas você pode acreditar, porque é uma terra fértil, é uma terra que tudo quanto você planta, aquilo brota. Então nós temos que crer que as crianças estão absorvendo a palavra de Deus. Você tem que ter muito cuidado com o que você fala com a sua criança, a forma de proceder. Por quê? Porque nessa idade são formados os princípios morais das crianças. Ou seja, aconselhar elas como elas devem agradecer, como elas devem repartir o que elas têm, que elas devem ser gratos, que elas devem orar ao Senhor. Tem pais, ou seja, tem filhos de crente que não sabem orar nem o Pai Nosso. Ou seja, não sabe orar o Pai Nosso porque os pais não ensinam, mas sabe brigar, sabe dar chute, sabe dar soco, sabe falar tantas coisas, mas não sabe ler. Se a sua criança, minha irmã, ela ainda está na fase de adolescente, mas você ainda tem o controle das crianças, você tem que educar as suas crianças. Você tem que observar se essas crianças não estão falando palavras de baixo escalão, se elas não estão pegando gírias para falar. É muito feio ver uma criança falar palavrão. É muito feio uma criança falar coisas que não agradam a Deus. E principalmente também usando gírias. Criança tem que falar como criança, adolescente como adolescente, adultos como adultos. Então os pais devem fazer essa vista grossa e fazer essa apuração nos filhos, observar como eles estão, se não estão falando palavrões, se não estão brigando, seja na igreja, brigando na escola, procurar saber como seus filhos estão. Algumas mães não preocupam com isso. Quantas crianças mentem, caluniam, fofocam, falam mentiras, e aí tem pessoas que falam, não, meus filhos não mentem. Não, meus filhos não mentem. Não, eles não mentem. Mas você deve observar muito bem seus filhos para quê? Para saber quando eles estão mentindo e quando eles estão falando verdade. Ou seja, vocês têm que ter bastante vigilância na mentira com as crianças. Ao falar alto, ver se elas não estão falando alto, porque isso é feio. Ou seja, minha irmã, nunca permita que a sua criança se sinta melhor do que as outras.
Claro que os pais devem dar o estímulo. Meu filho, você é muito inteligente. Meu filho, você é muito sábio. Meu filho, você é muito capaz, você é ágil. Mas nunca deixar que os seus filhos menosprezem as pessoas. Tem crianças, né, brancas que não comem com crianças negras. Tem crianças brasileiras que não comem com crianças japonesas. Tem crianças de uma certa cultura que não se envolvem com outras culturas. Tudo isso, meus irmãos, os pais têm que ensinar que há diferença de raça, de cor, de cultura, mas todos foram criados na mesma essência. Nós fomos criados segundo a vontade de Deus. Então, tem muitas crianças que, desde criança, aprendem a ser racistas, aprendem a ser individualista, não divide a sua merenda, não divide nada. Tem irmãs que são capazes de levar o filho para a escola e falar: filho, não dá nem um pedaço para ninguém. Cada um tem que levar o seu. Minha irmã, você está criando um filho totalmente, como que eu posso dizer, individualista. Isso futuramente na sociedade ele vai ser confrontado com essa mesma semente que a irmã está plantando nele. Você tem que ensinar seus filhos a respeitar o próximo, ensinar seus filhos a lidar com o dinheiro. Meu Deus do céu! Quantas mães, irmãos, não ensinam as crianças a lidar com dinheiro e são crianças possessivas. Olha, eu vou te falar uma coisa, minha cara queima de vergonha quando eu estou em algum lugar que de repente eu vejo uma criança fazendo aquela birra, querendo uma boneca, querendo um carrinho, ou querendo um lanche, ou querendo alguma coisa. Tem hora que você vai no shopping, você vê as mães passando aquelas vergonhas com aqueles filhos. Mas por quê? A culpa é do filho? Não, a culpa é da própria mãe, que às vezes não ensina seus filhos. Olha, minha irmã, que você não seja dessa forma. Ensina seus filhos a lidar com o dinheiro. Quando seus filhos estiverem com algum dinheiro, ensina eles a guardar. Olha, se você guardar isso, você vai ter isso mês que vem. Olha, se você juntar, você vai conseguir comprar aquilo. Se você juntar, você vai conseguir comprar aquele computador. Mesmo que o dinheirinho dele não vai dar para comprar nada, você tem que ensinar seus filhos a economizar dinheiro, a poupar dinheiro. Irmã Isabel, e o que mais? Ensinar a ofertar. Tem crianças, irmãos, que não ofertam na igreja. Você, desde criança, você tem que ensinar para sua criança o quê? Que existe um dinheiro que ela contribui na casa de Deus, que ela oferta na igreja, que ela ajuda a obra do Senhor. Mas para quê? Aí você explica: para ajudar outras criancinhas, para fazer missões, para alcançar outras crianças da idade dela. Então, ensina seus filhos primeiro a poupar dinheiro. Criança, meu irmão, tem que ensinar eles: olha, filho, eu não posso agora porque eu não tenho condições. Mamãe ganha pouco, mamãe não tem condições. Porque senão ele vai roubar e vai passar por cima da sua ordem. Poupar dinheiro, saber o que é oferta de Deus, saber economizar, gastar com consciência. Tem mãe que vai no shopping, meu Deus do céu, vai no McDonald's e compra lá o lanche da criança. Aí, no caminho de onde ela pegou a refeição até onde ela sentou, ela passou perto de uma banquinha de sorvete, aí compra o sorvete também, mas aí passou perto também de uma banquinha de chocolate, comprou o chocolate também. Irmã, eu não estou dizendo você negar bem ao seu filho, mas você tem que ensinar ele a gastar com consciência. Para quê? Para que ele possa entender que não é uma vida desregrada. Muitos filhos entram em depressões quando seus pais perdem o trabalho. Muitos filhos vão para as drogas quando o pai não consegue manter aquela vida que eles tinham desde criança. Quantos filhos não conseguem suportar a mãe andar de ônibus, porque a vida inteira andaram de carro, a vida inteira viajaram o fim do ano, a vida inteira iam para o shopping e ficavam a tarde inteira gastando. Quando o pai de repente passa pelo vale da dificuldade, esse filho não é apto para entender essa situação. Muitos filhos vão para as drogas porque o pai
perdeu o trabalho. Muitos filhos vão para as drogas porque às vezes o pai perdeu o serviço, ou perdeu o carro, ou eles tiveram que mudar para uma casa menor, ou tiveram que mudar para o interior da cidade. Então devem ensinar as crianças a gastar com consciência e mostrar para as crianças que o trabalho é uma bênção. Irmãos, tem crianças que não fazem exatamente nada. Eles chegam da escola, jogam o sapato lá na sala e aquele sapato fica lá até amanhã, 7 horas, quando eles vão para a escola de novo. Não, você tem que educar os seus filhos, ensinar eles a ser organizados. Olha, filhinho, aqui não é o lugar de você deixar seu sapato. Pega seu sapato e guarde em outro lugar. Levantou de manhã cedo, ensina ele a arrumar a cama dele. Ela levantou, ensina ela a lavar o copinho dela. Se ela já é uma criança aí de 5, 6 anos de idade, ensina a ser organizado e mostre para as crianças que o trabalho é uma bênção. Meu Deus do céu, quantas pessoas, irmãos, quantos filhos que não vão entender, aquela faixa etária da nossa vida, né? Que chegava o material lá na nossa casa, a gente ajudava o pai a carregar o tijolo, ajudava o pai a carregar a areia, eu pegava um baldinho, essas vasilhinhas que vem sorvete, essas redondinhas, eu enchia de areia, ia colocando lá, ia guardando lá. E ajudava o meu pai a pegar areia, pegar um tijolo. Quando era mais pesado eu não pegava. Mas os pais têm que ensinar aos filhos que o quê? Trabalhar é uma bênção. Tem criança que tem 12 anos, irmãos, e não gosta nem de tomar banho. Por quê? Porque a mãe tem que falar: filho, vai tomar banho, desliga esse computador, eu vou tirar a internet, eu vou cortar o Wi-Fi, eu vou fazer isso, vai tomar seu banho. Sabe quem é o culpado? É a senhora. Você está criando em casa, sabe o quê? Um anãozinho, um rapaz que vai ficando velho, mas sempre pequeno. Sempre uma criança, com respeito aos anões que nos escutam agora. Mas eu digo para vocês, você tem que ensinar que o trabalho é uma bênção. Às vezes, sua criança não dá conta de lavar uma vasilha, mas ela pode secar com pano. Ensina, irmã, lavar uma louça, ensina a varrer a casa, ensina a dobrar o cobertor, ensina a dobrar a roupa, ensina a ser organizado. Talvez você está dizendo: ai, irmã Isabel, eu quero ver quando você tiver seus filhos. E eu também quero ver, porque eles vão ter que aprender. Se nós não ensinarmos os nossos filhos as coisas que eles devem fazer, sabe o que acontece? O mundo vai ensinar eles. Aí chega seu filho lá, com 18 anos no trabalho. O que você sabe fazer? Sem fazer nada. Tira uma coisa do lugar e não coloca de novo. Tira uma coisa do lugar e não põe de novo. O patrão vai falar assim: meu filho, amanhã você não precisa vir, não. Por que não precisa vir? Porque são filhos que nunca souberam o que é trabalhar, o que é organização. E outra coisa, ensina seus filhos a terem amor incondicional, independente de qualquer coisa, amarem. Eu estou falando para mães que têm seus filhos criança. Depois nós vamos falar dos filhos maiores. Então, o que você tem que ensinar seus filhos? Tudo isso que eu falei. Depois você repete o vídeo que você vai escutar tudo que eu falei. E demonstrar o amor. Tem crianças, irmão, tão ruim. Deus me perdoa, parece uns filhos de cruz credo. Lá em Minas eles falam: é filho de cruz credo. É filho ruim. Tem criança ruim, irmão. Criança que não respeita. Criança... Olha, na minha vida aí, quando eu era missionária, eu dormia na casa de muita gente. Olha, um dia me partiu a minha cara de vergonha. Eu fui na casa de uma irmã, fiquei lá 3 dias. Pois a filha dela tirou... A filha dela queria beber o refrigerante no bico, né? E o refrigerante estava cheio. O litro de refrigerante estava cheio. Aí o que aconteceu? A irmã despejou todo o refrigerante numa jarra de suco para a filha dela beber o refrigerante na garrafa. Olha, meus olhos chegavam a ficar vermelhos. E eu falava: não, gente, isso não é verdade, eu não estou vendo isso. E a menina gritando: eu vou beber no bico, eu vou beber no bico. Olha, me deu sangue nas vistas. Mas não é ódio, não. De saber a incompetência dessa irmã.
tirou o gás todinho do refrigerante porque a lindinha da filha dela queria beber o trem no bico. Fora outras coisas. O menino dela, era uma turma, né? O menino dela, o cunhado foi comer, e aí ele falou desse jeito: ô tio, o senhor vai comer de novo? Criança faz coisa que não tem sentido, né? Quando eu era criança, meu Deus, eu tinha nojo de gente que tinha bigode. Um dia chegou um missionário lá na casa da minha mãe para comer. Ai, meu Deus, eu chorava porque eu não queria comer na mesa, porque aquele homem tinha bigode. Eu achava muito nojento aquilo. Até hoje eu acho nojento. Mas era coisa simples. Agora, crianças que falam coisas para adultos, crianças desorientadas. Então, minhas irmãs, você é o responsável de cuidar dessas crianças, de dar educação para essas crianças. Porque se você não dá educação, minha irmã, não é palavra profética. Isso daqui é semente que você está plantando, que você vai colher lá na frente. Ana, aí você fala: ai, irmã Isabel, meus filhos estão tudo na mão de Deus. Cuidado para cair na mão de Deus e também cair na polícia, cair na mão de marginal, cair na mão de gente mal. Porque tem irmã que acha que é colocar na mão de Deus e esquecer. Ai, mas eu coloquei na mão de Deus. Eu não sei se uma criança pequenininha você só entrega na mão de Deus e não dá educação, não. Irmã, aquilo que é para os homens fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que é para o pai fazer, Deus não vai fazer. Tem irmã que fala: ah, eu entreguei meu filho na mão de Deus. Quantos anos seu filho tem? 10 anos? Pois ele também está na mão da senhora. Ele tem 11 anos de idade, ele também está na mão da senhora. Ele não trabalha, não é ele que compra a roupa dele, não é ele que compra a comida dele, pois ele também está na mão da senhora. Irmãos, a gente quer depois jogar a culpa na mão de Deus. A pessoa fala: ai, irmã Isabel, mas eu entreguei, agora eu quero que você coloque esse ouvido seu e limpa até com cotonete para você escutar o que eu vou te falar, porque essa parte é muito séria. Tem crianças, tem mães que os filhos estão tudo na igreja, né? Tudo indo porque não tinha outro lugar para ir, mas não estão firmes com Deus. Porque a irmã fala: ó, tá tudo na mão de Deus, tá cantando na mocidade, tá cantando nas crianças, tá cantando nos adolescentes, mas você não está acompanhando o crescimento dessa criança. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo 1, verso 26 e 28, que Ana entregou Samuel no templo, mas não abandonou. De ano em ano, Ana levava uma túnica para Samuel, ou seja, eu entrego, mas não abandono. Eu entrego, mas não desisto. Eu entrego, mas não deixo de fazer a minha parte. Eu entrego a Deus, mas não deixo de educá-los. Existem muitas irmãs que entregam para Deus, mas não faz a parte dela. Aí acha que por o filho estar sentado na igreja, aquele filho está salvo. Que acha que por o filho cantar na igreja, aquele filho está liberto, e não está. O diabo está trabalhando na mente dele. Acompanhe o crescimento dos seus filhos. Acompanhe, minha irmã. Olha, há pouco tempo, quando eu tinha Facebook, eu atendi um menino que ele falou: irmã Isabel, eu fui abusado sexualmente. Eu fui abusado por um amigo do meu pai que estava fazendo um serviço aqui em casa. Irmã, e desde esse tempo que eu fui abusado, eu tenho um problema e eu quero lutar contra isso. E olha o que ele diz para mim: a minha mãe é uma das obreiras mais usadas da minha região. A minha mãe é muito famosa onde a gente mora. Irmã, eu choro sozinho. Eu choro sozinho no travesseiro, porque se essa cidade souber que eu não tenho desejo por meninas, que eu estou tendo desejos homossexuais, eu posso acabar com o ministério da minha mãe. Irmãos, eu digo algo para vocês. Esse menino me procurou, eu acompanhei ele mais ou menos uns 2 meses. E ele falou assim: a minha mãe é uma das obreiras mais usadas. Irmã, ninguém sabe, irmã, mas eu fui abusado pelo amigo do meu pai. Eu ainda às vezes vejo ele na rua. O que me preocupa, irmã, não é isso em mim, mas é um dia minha mãe saber disso. Irmãos, eu falo algo para vocês, algo.
Eu falo algo para vocês. O menino estava triste porque a mãe dele era a irmã do fogo. A mãe dele era a mulher de Deus. Mas como que essa mulher descuidou dessa criança? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para dizer... Deixa eu fechar a janela aqui rapidinho. Eu não estou aqui para dizer para vocês, ai, mãe Isabel, a culpa é da mãe dele? A culpa é de quem? Não, mas olha para você ver. Talvez essa mulher, se ficasse mais ligada nesse filho, ligasse mais para esse jovem, esse menino não tinha sido abusado, não ia ter um espaço para isso. Ou talvez, quando fosse abusado a primeira vez, a criança ia falar. Mas aí eu fiquei pensando, meu Deus, ele falou, oh, irmã, se eu me acarretar para essa vida de homossexualismo, a minha mãe vai morrer de infarto, porque ela nunca pode imaginar isso. E os filhos de crentes são um dos que são mais abusados sexualmente. Por quê? Porque às vezes os pais falam, não, está na mão de Deus. Não, minha irmã, tem que estar nas tuas mãos também. Não deixa a sua criança ficar dormindo na casa dos outros. Não deixa a sua criança ficar sozinho. Cuide dos seus filhos, porque nós acabamos de ler aqui que os filhos são heranças do Senhor. Você tem uma grande quantia de dinheiro no banco. Você deixa na conta de qualquer pessoa? Você deixa a sua senha lá para as pessoas sacar o dinheiro? Não, você guarda. Então você tem que guardar seus filhos. Observa aí o quanto de filhos de crente que estão, tendo aí a sua sexualidade comprometida, e a maioria deles foram abusados uma vez na sua vida, mas os pais nunca viram, os pais nunca souberam. Mas aonde é que nós estamos que nós não vemos isso? Então, irmãos, lembra-se de uma coisa: cuida da sua criança, cuida dos seus filhos, não deixe dormir na casa de desconhecido, não deixe a sua criança que é pequena brincar com crianças maiores, porque a mentalidade não é mais a mesma, a ideia não é mais a mesma. Quantas crianças foram abusadas por adolescentes? Você tem que acompanhar os seus filhos. Então, meus irmãos, Ana deixou no templo, mas não abandonou. O rapaz ia crescendo, mesmo à distância, mas ia crescendo em graça e em sabedoria. Nós temos que instruir os filhos. A Bíblia está dizendo em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 7, estas palavras que hoje vos ordeno estarão no teu coração, e tu ensinarás os teus filhos, e delas falarás. Fala, ou seja, com seus filhos. Fale a respeito das coisas do Senhor. A Bíblia diz, filhos, obedecei os vossos pais. Mas diz também, pai, amai os vossos filhos. Se você ama, você cuida. Se você ama, você zela. Se você ama, você é uma pessoa que está preocupada com o futuro deles. Outra coisa, meus irmãos, os filhos não vêm com manual de instrução. Os filhos não vêm com manual de instrução. Você compra um celular, vem com manual de instrução. Você compra uma máquina, vem com manual de instrução, mas os filhos não vêm. Você tem que acompanhar seus filhos. Minha mãe me acompanhava com vara. Meu Deus, o Átila esses dias me perguntou, Isabel, você já apanhou de quê? Eu já apanhei de vara de cipó, eu já apanhei de chinelo, eu já apanhei de vara, eu já apanhei de cinto, eu já apanhei de mangueira. Meu Deus do céu, esse lombinho meu aqui já queimou, porque minha mãe me batia muito, mas ela não me espancava, ela me batia porque eu precisava, Eles falam que esses meninos do cabelo vermelho não era fácil. E realmente, meus irmãos, a minha mãe precisava malhar um pouquinho minhas costas, porque eu precisava. Eu sempre fui agitada, eu nunca gostei de nada parado. Mas às vezes a minha agitação era demais. Mas eu louvo a Deus, porque a minha mãe, ela me ensinou muito. Quando precisava bater, batia. Quando precisava puxar a orelha, puxava. Quando precisava educar, educava. Mas eu vou te falar, minha mãe me pegava numas carreiras de madrugada.
Eu aprendi a ler de madrugada, 3 horas da manhã. Eu aprendi a ler 3 horas da manhã, porque minha mãe, um dia ela falou assim, Isabel, eu não aceito, você não consegue ler, você vai ler sim. Aí ela me deu umas 3 chineladas, falou da palavra de Deus comigo e colocou eu para estudar. Hoje eu leio, que é uma beleza. Se tem um trem que eu gosto de fazer é escrever e ler. De tanto a minha mãe me ensinar. Mas qual que é a imagem que eu tenho da minha mãe? Da minha mãe orando. Então isso eu quero dizer algo para vocês. As crianças não vêm com manual de instrução. Você tem que acompanhar. Tem hora que você precisa bater, precisa. Você precisa corrigir, precisa, minha irmã. Se for necessário, faça o que for necessário, porque é melhor você bater do que a polícia bater, do que o marginal bater. É isso que você faz. Olha aqui, ó. Seria fácil se os filhos viessem com um manual de instrução, com indicação claras de como proceder diante das pessoas, mas não vem. A família é o ambiente estrutural da criança. A família é o ambiente estrutural da criança. Eu não estou estimulando a violência, irmãos. Eu só estou dizendo para os irmãos que a Bíblia fala que não retires a vara do seu filho. É bíblico. Nem por isso, a vara não significa vara literal, mas a correção. Porque tem hora que a gente precisa apanhar. Tem hora que você precisa dar um tapinha, você precisa dar umas varadas para ensinar. Nem por causa disso a criança morre. Agora, o espancar já é maligno. A gente não está influenciando isso, tá bom? Então, olha o que acontece. A família é um ambiente estrutural da criança. O que os pais não devem fazer na frente das crianças? Irmãos, tudo que você faz, as crianças acabam acatando. As crianças acabam pegando aquilo que você faz. Então, você tem que ter muita vigilância em relação ao que você fala na frente dos seus filhos. Tem muitas mães que falam mal do pastor na frente dos filhos. Ah, aquele pastor não presta, aquele pastor não serve, aquele pastor não é homem de Deus. Ô, minha irmã, quando o seu filho vê o seu pastor pregar, ele não vai confiar na palavra de Deus. Mas por quê? Porque você está falando do pastor. Então não fala mal de pessoas perto dos seus filhos. Não falem mal. Para quê? Para que eles não sejam crianças que também falem mal dos coleguinhas da escola. Irmã, uma coisa que você tem que fazer, não seja contendeira. Tem irmã que só conta fofoca. Seu filho também vai ser um fofoqueirinho. Tem irmãs que amam discutir. Seu filho também vai amar discutir. Não faça as coisas na frente dos seus filhos, porque eles têm aquela mentalidade. Se a minha mãe pode, eu também posso. Às vezes você compra e não paga. Aí fala, quer saber, eu comprei e não vou pagar. Seu filho também vai comprar e não vai pagar. Você vai pegar uma coisa emprestada e falar assim, eu peguei, mas não vou devolver. Seus filhos também vai pegar e não vai devolver. Então, tudo que você fizer, se você falar assim, aquela igreja que eu congrego não presta, aquela igreja não é boa, ali não sei o quê, essa criança vai falar a mesma coisa, aquela igreja não é boa, aquela igreja não presta. Tem coisas que nunca você pode falar perto do seu filho. Você tem um problema com a irmã, não fala na frente dele, não. Você tem um problema, não fala. Eu te peço, você precisa ser vigilante. Seus filhos, minha irmã, tudo que você falar, eles vão pegar. Tem uma certa reflexão na internet que a mulher falava que o pastor tinha 2 caras. Aí o pastor foi lá comer e ela, ai pastor, isso é uma bênção. O menino tá olhando pro pastor, tá olhando pro pastor. Aí o pastor falou assim, por que você tá me olhando? Aí o menino falou, minha mãe disse que você tem 2 caras, eu tô olhando, procurando outra cara. Olha pra você ver que vacilo que essa mulher deu. Tem muita gente, irmãos, que briga, que contende, fala mal da igreja perto da criança. Essa criança vai odiar esta igreja. Essa criança vai odiar você falar mal da regente. Ô, minha irmã, você fala assim, sua professora não presta, seu filho vai pôr o terror na escola. Seu filho vai colocar o terror lá, porque vai falar, minha mãe já disse que a senhora não presta. Então, você tem que ter muita sabedoria. Dentro de casa, nunca fala do seu marido
para o seu filho. Nunca coloca defeito no seu esposo para o seu filho. Ah, seu pai não presta. Sabe por que você não tem roupa? Porque seu pai não comprou. Sabe por que você não tem sapato? Porque seu pai não comprou. Sabe por que hoje você está comendo só arroz com feijão e não tem mistura? Porque seu pai não comprou. Sabe por que você está assim? Porque seu pai, esse menino vai crescer odiando o pai dele. E quando ele estiver grande, tudo vai ser a culpa do pai dele. Então nunca fale do seu cônjuge para o seu filho. Lembre-se que se não fosse ele, você não ia ter essa criança. Você precisou dele, ele precisou de você. Nunca fala da sua esposa para essa criança. É muito feio isso. Então, irmãos, lembre-se que tudo que você fazer, a sua criança vai observar. Não contraria o seu cônjuge. O seu marido fala, não vai. Aí a criança vem com aquela cara de anjinho e fala, ô mãe, deixa eu ir, pode ir, quem manda aqui sou eu, seu pai não manda nada. Cuidado, tá? Que quando seu filho estiver fazendo alguma coisa errada e você for pedir opinião do seu marido, ela não presta mais. Se fosse para você não pedir a opinião do seu marido, você era mãe solteira. Mas se Deus te deu um esposo, não contrarie o seu esposo. Criança tem que entender que a mãe tem palavra e o pai tem palavra. Se o pai falar, filho, não vai, a mãe tem que entender que não é para ir. Agora tem muitas mães que primeiro contraria o cônjuge, fala mal do companheiro. Não pode, minha irmã, não pode, 10 vezes não pode. Não brigue na frente do seu filho com o seu marido. Esse menino vai crescer pensando que a vida é só briga. Ele vai brigar quando estiver gostando de uma menina na escola. Ele vai brigar quando estiver namorando quando jovem. Ele vai brigar quando estiver noivo. Ele vai brigar quando estiver casado. Porque a vida inteira dele, ele viu a senhora brigar com o pai dele. Então, evite contrariar o seu marido. Evite brigar. Evite falar mal do seu cônjuge. Evite também carícias entre você e o seu esposo próximo aos seus filhos. Para quê? Para não estimular a sexualidade. Tem pais, irmãos, né? Um exemplo. Não vou falar não, mas eu só vou falar para vocês. Um exemplo. Uma vez eu cheguei na casa de uma pessoa. E bati no portão. Ô, fulana, sua mãe tá aí? Ah, minha mãe tá tomando banho. E seu pai tá tomando banho também. Ou seja, os pais estavam tomando banho. Para quem é casado, talvez isso seja uma coisa simples, né? Tomar banho com um companheiro. Mas os filhos dessa irmã eram grandes. Era uma menina de 12 anos e a outra parece que tinha 9. Um exemplo. Cuidado com carícias. Não estou falando que você não pode dar um beijo no seu marido ou um abraço na sua esposa. Mas evite carícias exageradas para não estimular a sexualidade dos seus filhos. Por quê? Tem coisas, um exemplo, né? Você vai lá tomar banho com o seu marido, a sua filha é adolescente, seu filho é adolescente. Você está dando um mau testemunho para eles. Por quê, né? De repente, se tem aí um quarto que tem uma suíte, né? Que é um quarto com banheiro, tudo bem, ninguém viu, tomou banho, né? Eu não estou incentivando, eu tenho que tomar muito cuidado, porque tem gente na internet que tudo acha que a gente está incentivando. Eu não estou incentivando, irmãos. Eu só falo que eu já tive experiência de chegar para fazer uma visita na casa e perguntar, cadê seu pai? Está tomando banho, cadê sua mãe? Está tomando banho. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se fosse até criança, né? Mas os filhos adolescentes pega mal. Aí amanhã ou depois, né? Sua filha vai ver um estranho, o estranho vai chamar para tomar um banho, vai falar, eu vejo meu pai e minha mãe tomando banho, eu vou tomar também. Um familiar mal intencionado chama para tomar banho, vai tomar também. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês, evite carências exageradas para não estimular a sexualidade dos seus filhos. Vigie o que você fala com a sua esposa, mesmo que seja um elogio mais íntimo, evite, porque são coisas, irmãos, que não são boas. Hábitos perigosos, evite jogar, beber, navegar na internet sem controle. Um exemplo, se as pessoas são pessoas que viciadas em jogo,
Depois você vai falar com seu filho, desliga aí esse jogo, desliga esse computador. Mas a senhora fica o dia inteiro no computador. Queima o arroz no computador, queima a carne no computador. A água da máquina vaza para a cerâmica inteira porque a senhora está no computador. O que acontece? Acontece isso. Acontece os hábitos. Então, evite hábitos como jogar, beber, navegar na internet descontroladamente, que seus filhos também vão fazer isso, né? Pessoas aí que assistem pornografias na internet, assistem pornografias na internet. Então, irmãos, eu digo algo para vocês, sejam vigilantes em relação aos vossos filhos. Irmãos, eu só recapitulando aqui, eu não estou falando para ninguém tomar banho junto com o cônjuge, até porque eu acho que se é para tomar banho, quanto menos pessoa tiver, melhor é para você andar mais rápido e economizar água. Em nenhum momento eu estou incentivando, pelo amor de Jesus de Nazaré, ninguém tomar banho junto, nem com criança grande, nem com criança pequena. Eu só entrei neste exemplo porque no estudo que eu estou lendo, tem uma folha aqui, ó, está escrito: evite carícias exageradas, entendeu? Então eu não estou dizendo aqui que se o filho é pequeno, você pode tomar. Irmã, quem sabe da sua vida é você e seu esposo. Eu estou falando um exemplo de filhos, e eu estou seguindo uma folha, entendeu? Porque senão daqui a pouco vai falar: evangelista Isabel tem incentivando isso, incentivando aquilo, e eu não estou incentivando nada, tá bom? Eu quero que os irmãos, se for necessário, eu repito aqui 500 vezes, eu não estou incentivando nada, sejam sábios, tá bom? Então, é isso que vocês devem fazer com seus filhos. Irmã Isabel, você já falou tudo de crianças pequenas, e agora? Meus filhos é tudo grande. Isabel, meus filhos é tudo grande. Isabel, o que eu faço? Tá todo mundo namorando. Minha filha já está pensando em casar e ter filho, o que eu faço? Se alegra porque a senhora vai ter genro, vai ter nora. Se alegra porque a família vai crescer. Mas quando é que os filhos, irmãos, adultos, eu sei que você não consegue mudar o pensamento deles, mas você pode amar eles. A Bíblia diz da seguinte maneira, deixa eu colocar aqui para você. Está escrito lá no livro de Salmos, capítulo de número 2, verso 12: beijai o filho para que não se ire. Então, o que acontece? Você tem que amar os seus filhos. Os filhos são grandes, dá um abraço no seu filho, dá um beijo nele. Fala: filha, como que seu cabelo tá bonito? Filha, como que seu cabelo tá bonito? Como que sua roupa tá bonita? Nossa, você cresceu, você tá linda. Fala pro filho: nossa, filho, como que você tá com uma voz bonita? Você ficou homem. Tem mãe, irmão, que não dá um elogio no filho. Olha, para ter uma mãe dessa, Deus me livre, hein? A minha mãe, eu podia estar feia, que ela falava que eu estava bonita. Até hoje, quando ela liga, ela fala: como que tá a nenenzinha da mamãe? E o que acontece? O Átila fala: eu tô cuidando bem da sua nenenzinha aqui. Mas eu falo algo para vocês, minha mãe, ela me tratava com muito carinho. Minha mãe nunca me menosprezou, nunca. Eu fui uma pessoa que eu fui criada num balde de mel. Tinha vara? Tinha cinto? Tinha chinelo? Tinha, mas tinha mel depois. Porque eu não precisava só de surra, eu precisava de carinho, de amor. E o que acontece? Muitas mães não beijam os filhos. Ai, irmã, meus filhos é tudo grande, eu vou beijar. Beija esse menino, minha irmã. Não é só a namorada dele, não é só a noiva dele. Você também abraça seu filho, beija seu filho. Eu não indico dar beijo na boca, né? Porque tem mães que beijam o filho na boca. Eu acho isso muito feio, muito feio. Mas dá um beijinho no rosto. Se ele é adolescente, se ele chegar da escola, fala: nossa, filho, que notas boas. Expresse elogios. Filhos que são elogiados são mais felizes. Filhos que são elogiados, eles tendem a crescer mais na vida.
Então, sempre elogie seus filhos, diga para eles o quanto eles estão bonitos, o quanto eles estão crescendo. Estimule a sua filha a estudar. Quando nunca chama seus filhos de burro, de retardado, de idiota, de moleque. O nome moleque vem de Moloque. E Moloque, meus irmãos, é um deus estranho. Então, elogie, beije, dá carinho à sua filha, seus filhos. Tem mãe que nunca beijou a filha. Tem mãe que nunca beijou o filho. Recentemente eu estava com um rapaz em um determinado lugar e ele falou comigo: Isabel, eu tenho 23 anos e meu pai morre de ciúmes de mim com a minha mãe. E eu falei: sério? Ele falou: sério, quando a minha mãe me abraça, meu pai fecha a cara na hora. Que isso, irmãos, que bobagem. Então, lembre-se de uma coisa: abraça sua filha, abraça seu filho, diga que eles estão bonitos. Quando a sua filha fazer algo, dê para elas o parabéns. Nunca, pelo amor de Deus, compare seus filhos com ninguém. Gente, não tem um trem que dá mais raiva num filho, mas é uma raiva santa. Não tem coisa terrível que dá uma raiva quando a sua mãe vai te corrigir e fala assim: você tem que ser igual a filha da irmã fulana. Você tem que ser igual a filha da irmã Maria, ela é uma bênção, olha o que você é. Ô irmã, a irmã Maria só não conta, mas ela também passa a luta com a filha dela. Tem gente que fala aí: eu queria que você fosse igual o filho do pastor. O filho do pastor prega, o filho do pastor canta, o filho do pastor profetiza, mas o filho do pastor tá doidinho para pular no mundo. E o seu filho não prega, não canta, não toca, mas tem temor a Deus. Pare de comparar seus filhos. Olha, se tinha uma coisa que eu não gostava, era o que a minha mãe falava: você viu a filha da irmã? Você tem que seguir o exemplo dela. Isso mata o filho. Isso é a mesma coisa de você jogar soda para matar algo. Não fala isso não, meus irmãos. Você fala: filho, eu amo você do jeito que você é. Você pode cantar afinado, você pode cantar desafinado, você é o meu filho. Você pode pregar bem, você pode pregar mal, você é o meu filho. Você tem que amar seus filhos. Lembre-se de uma coisa: Deus deu um filho para cada um. E se Deus te deu, você tem que ter amor por ele. Outra coisa: não coloque defeito nos seus filhos. Não coloque defeitos. Mostre eles os defeitos, mas apresente também as qualidades deles. Se você falar: olha, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. A pessoa fala: se dentro da minha casa a minha mãe sempre me humilha, minha mãe sempre fala que eu não sou nada, eu não sou nada mesmo não. Eu não presto para nada, eu sou um nada. Não, minha irmã, elogie, abrace, beije seus filhos. Quando a sua filha falar que está gostando de um rapaz, aproxime-se dela, fala com ela a importância de um rapaz que trabalhe, um rapaz que tenha família. Quando o seu filho falar que está gostando de uma moça, dá glória a Deus, é melhor gostar de uma moça do que gostar de um moço. Olha, hoje quando eu vejo um casal de gente beijando na rua, eu falo: ai, que lindo. Eu falo lindo porque no mundo que está tudo virado, quando você vê um rapaz e uma moça beijando, é uma coisa linda. Então, quando o seu filho falar que está gostando de uma moça, não fala para ele: você é moleque, você não tem responsabilidade, você é isso. Não, fala ao filho: então já está na hora de você preocupar em ter uma casa, preocupar em ter um trabalho. Está gostando dela? Lembra-se que dia dos namorados você vai ter que dar presente, então você tem que ter um trabalho. Não menospreze isso não. Às vezes a menina quer namorar, a mãe xinga a menina, o menino quer namorar, o pai xinga o menino. Explica para ele que o namoro tem como afinidade o casamento. Mas aproveite, porque nesse mundo que a gente vive, que não dá para a gente falar claro, né? Porque a gente está em uma rede aberta, mas onde um rapaz gosta de uma moça, meu irmão, é obra do Criador, porque o resto não é obra do Criador. Então eu digo algo para vocês: cuide dos seus filhos. Se eles são adultos, ore com eles. Chega com seus filhos, né? Filho, eu posso orar hoje por você? Chega lá no quarto dele, ele tá dormindo. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa meu filho, tem misericórdia. Minha mãe orava nos nossos quartos, minha mãe orava na nossa cabeça. Oh, meu Deus do céu. Então é isso, irmãos. Eu acho que eu não vou falar mais não, que a gente já vai dar para 50 minutos que a gente está falando. Mas cuida dos seus filhos, sabe? É tão bom
ter um filho, é tão bom ter uma família. Eu também, futuramente, eu quero ter um filho. Eu amo tanto criança, tanto, tanto. Esses dias eu vou em Minas agora, no carnaval. E aí minha mãe disse que nasceu um cachorrinho lá. Falei, ô mãe, reserva um cachorrinho aí pra mim que vai ser meu filhinho. Eu falei assim, eu quero um cachorrinho, vai ter meu gostosinho. Mas o Senhor já tem falado que vai me dar filhos, né? Eu não sei. Eu sou um pouco agitada. Eu sou daquelas mães que eu creio ainda no poder da vara e no poder da oração. Então, vamos ver o que Deus tem para nós. E é isso, irmãos. Seus filhos, ensina eles a ter reverência na igreja. Meu Deus, eu sou pregadora. Tem menino que sobe lá em cima do púlpito e arranca o cabo do microfone na hora que você está pregando. Tem criança que você está pregando, ele vai lá e mexe na mesa de som. Aí eles falam, irmã Isabel, criança não dá para segurar. Isso é mentira de brasileiro. Irmãos, eu já estive em 31 países, só no Brasil que as crianças fazem o que quer na igreja, só no Brasil. Vai lá na África para ver se criança fica correndo. E lá, minha filha, 200 crianças por culto, tá? Se você não viu, vai lá no meu Facebook e olha lá os cultos de criança. 300 crianças num culto, 150. Nenhuma criança leva carrinho para atrapalhar culto, nenhuma criança fica gritando na igreja. Isso acontece só no Brasil. Por quê? Porque as mães não têm respeito. Aí depois fica aqueles adolescentes grandes sem respeito, aqueles adolescentes tudo sem ensinamento. Então que Deus dê sabedoria para vocês. E vocês que têm filhos grandes, que não serve a Deus, ore por eles, abençoe eles, não fica falando que eles têm demônio, não fica falando que eles são endemoniados, não fala, você vai morrer, vai para o inferno. Não, minha irmã, sua boca tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Diga para os seus filhos, você é uma bênção, você é lindo, filho, olha, você foi a melhor coisa que aconteceu. O amor entre eu e seu pai estava tão forte que Deus falou, não, vou ter que mandar mais alguém aí, porque amor de dois não vale não. Então mandou você, mandou seu irmão, sei lá, faz uma poesia. Porque muitas mães perderam os filhos e estão chorando agora. Mas você tem um filho. Mas é isso. Irmãos, Pai do Senhor, 18 horas a gente volta com a oração do Calvário. Fiquem todos na paz, um abraço bem apertado, em nome de Jesus. Amém.